Olá, este é o Lance Total entrando em campo. O autor do gol redentor do Timão na Bomboneira, Romarinho, embarca para São Paulo cercado por seguranças. Esquenta clima entre Diego Maurício e Ibson no Ninho do Urubu. E mais, Ganso vale quanto pede? Só se fala nele. Romarinho, o atacante de 21 anos de idade, é o cara do momento. El Pibe corintiano calou a Bomboneira com um gol de craque experiente. O jogador do Timão, que veio do Bragantino, foi um dos mais assediados na saída do hotel em Buenos Aires. Ao marcar o gol salvador do Corinthians, Romarinho conquistou a fama imediata. Pois é, e agora, hein? Renato Rodrigues, o garoto, não é desse mundo, né? O iluminado, marcou 2 gols contra o rival Palmeiras e agora anotou esse incrível que já entrou para a história do Corinthians. Como fazer para que Romarinho mantenha os pés no chão? Bom, Romarinho viveu nessa quinta-feira um dia de estrela, né? Grande herói do Corinthians lá em La Bombonera. O Corinthians já se preocupa com o menino agora para a sequência dele no clube, né? Um sucesso tão repentino assim pode subir para a cabeça de qualquer jogador. E nessa preocupação o Corinthians já está olhando ele de perto, se preocupando com o que ele vai fazer fora de campo, com quem que ele vai andar fora de campo. Por ser muito jovem, é perigoso o menino pegar uma balada, começar a cair no caminho errado. Então o Corinthians, pensando nisso, já pensa em colocar uma empregada perto dele para poder fazer uma alimentação balanceada, alguém que cuide dele e que ele não precise procurar em outro lugar, que vá do CT para casa, da casa para o CT e continue alegrando a fiel aí e fazendo gols decisivos como fez lá em La Bombonera. Ok, Renato, obrigada. E o clima esquentou no Flamengo. Ibson e Diego Maurício se estranharam após uma dividida durante o coletivo de 2 toques. O meia ficou com um machucado no braço e reclamou bastante. Os 2 jogadores chegaram, inclusive, a trocar ofensas após o incidente. Outro problema, agora interno, é a insatisfação de alguns jogadores com Joel Santana por estarem na reserva. A gente tem que entrar sempre buscando a vitória, independente se um tem problema ou outro tem problema com o treinador. Então isso aí tem que ser deixado de lado, até porque se for vir outro, vai ter um outro que não vai gostar do treinador e assim vai continuar sempre. Você não gosta de ficar no banco. Se a pessoa te afastar do seu trabalho, você não vai gostar. E as coisas são naturais na vida. Quem não está jogando vai estar. Se eu estivesse no banco ainda, eu ia estar insatisfeito. Mas ia estar trabalhando, buscando meu lugar. Situação do Joel, né, do Flamengo, né? E Paulo Henrique Ganso e Santos também seguem aí sem acordo. O jogador, que é alvo de clubes da Europa, disse que quer continuar no Peixe, mas para isso espera receber R$1 milhão por mês, mais do que o dobro oferecido pela diretoria santista. Para a cúpula alvinegra, nem na Europa o jogador conseguiria receber essa quantia. A bola agora está com o jogador. Alessandro Abate, Ganso vale o que pede? Olha, a situação do Ganso fica cada vez mais complicada no Santos aí. Teve uma pedida muito alta, segundo o lance apurou, R$1 milhão de salários, né? E nesta quinta-feira a gente tentou desdobrar um pouco dessas negociações e descobriu que a conversa não parou. Apesar dos valores estarem muito discrepantes ainda, eles ainda continuam negociando a renovação do Ganso com o Santos e querem resolver isso até o jogador ir para a Olimpíada de Londres, né? Porque depois ele ficaria muito tempo fora, então ele quer resolver a sua vida antes. Resta saber aí quem que vai ceder, a diretoria ou o jogador. Tá certo, Abate. Ganso está fora da partida contra a Portuguesa, assim como o lateral Fusilli. O técnico Muricy Ramalho começa a esboçar a equipe titular que entrará em campo nesse domingo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador aposta na base. Durante o treino amistoso contra o Santos Sub-20, a novidade ficou por conta de Wesley Douglas, lateral direito de apenas 19 anos, e do atacante Vitor Andrade, que foi testado como titular, jogando ao lado de Neymar. A final da Copa Libertadores também foi assunto no Santos, já que o lateral esquerdo Léo disse que não irá torcer para o Timão. Olha, se eu falasse para você que eu vou torcer para o Corinthians, eu vou estar aqui sendo hipócrita e mentiroso. Não vou. Mas o que eu vi do jogo ontem é que agora a gente não adianta lamentar, né? Se você vê a forma que o Corinthians jogou com o Boca e a forma que ele jogou com a gente, foi totalmente diferente, né? E ver como o Boca jogou também, estava dando sono.
estamos fora, a gente tem que olhar. Não adianta eu falar para você que as duas equipes, nenhuma das duas jogaram nada no meu ponto de vista. Jogaram para o gasto. Então vai ficar para quarta-feira mesmo, aquele que se comportar menos pior vai levar. Botafogo, a quinta-feira foi dia de reunião. O presidente Maurício Assunção chamou os jogadores para uma conversa por conta dos resultados ruins no Campeonato Brasileiro. Quem participou do encontro, no entanto, garante que não houve cobrança por parte da diretoria. O goleiro Jefferson chamou a atenção do presidente do Botafogo sobre o preço dos ingressos. O Camisa 1 acredita que se diminuir o valor das entradas, a torcida vai estar mais presente no Engenhão. A gente pretende, a gente busca, a gente convoca realmente os torcedores, né, para estar nos apoiando, para estar nos incentivando nos jogos, né, mas a gente também entende, talvez, dificuldade dos torcedores, né, e a gente conversou realmente hoje com o presidente, até mesmo questão de coisas de ingresso que estão, né, até mesmo questionando, e isso realmente a gente vai sanar, a gente vai resolver para que os torcedores possam nos apoiar. A gente sabe que a gente vai nos outros estádios aí, nos outros torcedores comparecem, mas a gente vai convocar realmente e vamos fazer por onde também para que eles possam comparecer dentro de campo. Com mais um desfalque de Fred no treino do Fluminense, o menino Samuel mostrou que não sentiu o peso de substituir o artilheiro. Pelo contrário, Samuel marcou 2 gols no coletivo vencido pelos titulares sobre os reservas por 2-1 nesta quinta-feira. Tentando se firmar no time também, o meia Wagner falou da diferença de jogo de Deco e Thiago Neves. Para o meia jogar com os 3 no mesmo time, não tem segredo. Olha, são características diferentes. O Thiago Neves é mais agudo, mais rápido, um jogador driblador. O Deco é o que cadencia, consegue lançar bem as bolas. No passe ele coloca o jogador, o nosso centroavante, na cara do gol e também tem uma excelente qualidade na finalização. São 2 jogadores de excelente performance que estão vivendo um ano muito bom. Eu acho que ali, um dos 2 que jogar, até mesmo nós 3, não tem segredo. É só colocar junto ali que todos eles vão procurar dar o melhor. Éder Luiz voltou aos treinos depois de ter sido poupado na quarta-feira. Alexandro, que sofreu uma entorse na manhã também de quarta-feira, treinou e não preocupa. O centroavante deu uma de goleiro e fez algumas defesas entre as atividades. Fernando Praz que se cuide, hein? O Vasco pode ter uma baixa para o jogo contra a Ponte Preta. Rodolfo sentiu dores no joelho e não treinou. Rodolfo saiu do treino com uma dor no joelho. Dor essa que ele teve início ao girar o corpo e o impedia de fazer os movimentos durante o treinamento. Ele deve ser submetido agora a um exame de imagem, a uma ressonância e no final da noite a gente deve ter esse resultado. Outra má notícia para os vascaínos. Rômulo foi vendido para o Spartak de Moscou, na Rússia, por cerca de 20 milhões de reais, mas o Vasco só receberá metade deste valor, já que detém apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. A transferência vai acontecer após os Jogos Olímpicos de Londres, mas o jogador não atuará mais pelo Cruz Maltino. Que coisa, hein, Bruno Braz? O que o Vasco pode fazer para manter os principais jogadores do elenco? O Vasco oficializou a saída do Rômulo, né? Ele está indo para o Spartak Moscou, da Rússia, por cerca de 20 milhões de reais. Muitos torcedores vascaínos estão lamentando a saída, justamente porque é um jogador de qualidade, vem sendo titular na seleção brasileira. Mas analisando friamente, foi um bom negócio para o Vasco. Um jogador que custou 500 mil reais para o Vasco, está saindo, vai render os cofres do Vasco 10 milhões de reais, já que o Vasco detinha 50% dos direitos econômicos, e esse dinheiro vai ser de muita valia para o clube, que vem passando uma série de dificuldades financeiras, com atrasos salariais. Isso vai ser importante para manter esses jogadores mais badalados que estão no elenco, né? O Vasco já tinha acertado a permanência do Éder, do Felipe Baixo, possivelmente Renato Silva vai estar ficando, e isso dá uma tranquilidade para o Vasco possivelmente manter pelo tempo que puder aí o Dedé, talvez até o fim do ano, enfim. É uma perda considerável para o Vasco, mas em termos financeiros acabou sendo positivo para o clube, que vai ter um pouco mais de estabilidade. Obrigada, Bruno. No São Paulo, a expectativa para o anúncio do substituto de Leão é grande. Nesta quinta-feira, o técnico interino Milton Cruz, que prometeu mudanças no time tricolor, fechou o treino e só deixou os jornalistas entrarem quando o coletivo já havia terminado e os atletas realizavam apenas alongamentos no campo.
Na coletiva, Luiz Fabiano reforçou a necessidade do novo técnico ter bastante experiência, mas não quis citar nomes para o comando tricolor. Em relação ao treinador, obviamente eu gostaria de que chegasse um treinador vencedor, mas o perfil, aí cabe à diretoria analisar, né? Porque sabe que esse momento a gente precisa de se reencontrar, né? E um treinador experiente seria importante para essa arrancada, essa volta por cima. A zebra deu as caras em Wimbledon e Rafael Nadal perdeu para Lucas Rosol por 3-2. O tcheco ocupa apenas a 100ª posição no ranking, enquanto o espanhol é o número 2 do mundo. A seleção feminina de vôlei venceu a China no segundo jogo da fase final do Grand Prix por 3-1. As meninas se recuperaram na competição depois da derrota no primeiro jogo para os Estados Unidos. O nadador Glauber Silva foi pego no doping e está fora dos Jogos Olímpicos. O painel antidoping da Confederação Brasileira baniu Glauber do esporte por 2 anos. A Itália venceu a Alemanha por 2-1 e está na final da Eurocopa. O grande nome do jogo foi o polêmico Balotelli, que marcou os 2 gols da Azurra. Que marra, hein? Parece até o Romarinho. Romarinho é o cara agora. Ele não ganhou nome em homenagem a Romário Peixe, mas assim como o baixinho atacante de 21 anos de idade, tem faro de gol aliado à frieza de matador. Lance total sai de campo nessa quinta com alguns gols do garoto que abalou as estruturas da Bombonera. Pouco que mais, hein? A gente volta nessa sexta com uma nova edição a partir das 11 da noite. Vejo você.